seja bem-vindo ao nosso terceiro bate-papo com o especialista. No dia de hoje, eu vou conversar com a enfermeira Thaís Deixe Eberhardt. Thaís, ela é mestre em enfermagem, doutoranda em enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Maria, membro do GASENF e professora da Universidade de Passo Fundo. Seja bem-vinda, Thaís, ao nosso bate-papo de hoje. Olá, Paloma, obrigada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje, conversando sobre um tema que eu tenho estudado, ao longo do doutorado e que eu gosto muito. Para nós é um privilégio ter você aqui nesse novo normal, que nos possibilita, eu aqui em São Paulo, você em Passo Fundo, conversarmos sobre um tema tão importante, que é a lesão por pressão nos calcâneos. Como você já adiantou, é um tema que você estuda bastante, Thaís? Que é o tema da sua tese de doutorado. E antes da gente entrar especificamente no estudo em si, eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas, a importância da lesão por pressão no calcâneo. Que eu acredito que quando a gente fala de lesão por pressão, aqui no Brasil é muito comum a gente pensar na região sacrococcígea, ou agora, com o advento do Covid-19, pensar em lesões por pressão relacionadas ao uso do equipamento de proteção individual, ou até mesmo as áreas de risco em posição prona. Mas ainda não é muito comum a gente falar sobre a importância da lesão por pressão no calcâneo. Então, eu acredito que é um tema muito relevante e pertinente para a discussão nos dias de hoje. Então, eu gostaria que você, por gentileza, compartilhasse um pouco sobre a importância da lesão por pressão nessa proeminência óssea que é o calcâneo. Bom, Paloma, então, como você bem colocou, os calcanhares, a gente muitas vezes esquece deles na nossa prática clínica, Quando a gente pensa em lesão por pressão, realmente, o primeiro local que vem à mente é a região sacral, sacrococcígea, que é apontada pela literatura a região com a maior ocorrência de lesões por pressão. Os calcanhares, eles aparecem na literatura como uma das regiões com maior ocorrência, Aparece como segunda, terceira, depende muito do estudo. O que acontece? Os calcanhares, eles apresentam uma predisposição ao desenvolvimento de lesão por pressão. Então, quando a gente vai estudar, vai ler os estudos sobre a temática, o que esses estudos trazem? Que o calcanhar ele possui características anatômicas que fazem com que ele seja mais propenso ao desenvolvimento de lesões por pressão. Então, ele tem uma curvatura, a curvatura dele acaba possibilitando o aparecimento dessas lesões. Quando o paciente ele é colocado numa posição sentada, aumenta o cisalhamento na região do calcâneo. É uma região que tem pouco tecido vascularizado, então tem pouco tecido esquelético, músculo esquelético. O que a gente tem nessa região é um pouco de tecido subcutâneo e pele, que são tecidos com pouca vascularização, não avascularizados, mas com pouca vascularização. Então, o que acontece? Quando eu tenho fatores como a pressão e o cisalhamento, essa região que já não é tão vascularizada, quando eu faço uma pressão ou cisalhamento, acaba reduzindo ainda mais a vascularização que existe nesse local, fazendo com que os danos nessa região eles sejam graves. Por isso que é tão difícil da gente conseguir também tratar uma lesão no calcanhar. É muito importante a gente conversar sobre esse assunto, que é a lesão por pressão nos calcâneos, e você deu uma fundamentação tão preciosa, baseada em evidência, das diferenças anatômicas que a gente observa no calcâneo, que faz com que ele seja realmente a segunda proeminência óssea, Então, é o primeiro, local de maior desenvolvimento de lesão por pressão. E muitas vezes a gente se esquece dessas variações anatômicas particulares do calcâneo que fazem com que ele seja uma proeminência óssea, que realmente tem muito risco para o desenvolvimento das lesões por pressão, não apenas para os pacientes complexos, mas para os pacientes em centro cirúrgico e para tantas outras unidades onde a gente encontra pacientes em risco de desenvolver lesão por pressão. A gente sabe que as lesões por pressão, elas geram diversos danos, Ela tem uma alta mortalidade, se a gente for pegar os dados, principalmente norte-americanos, são 60 mil mortes
por ano relacionados a esse evento adverso. E falando um pouco das lesões por pressão em calcânio, a gente sabe que a maioria das lesões complexas, quer dizer, estágio 3, estágio 4, elas são encontradas no calcânio. Então, por mais que a gente tenha hoje a região sacrococcígea como a região com maior incidência de lesão por pressão, a gente encontra nos calcânios as lesões mais complexas, né? A maior incidência de lesão complexa, de never event. Além disso, a gente encontra muito na literatura desdobramentos sobre a lesão por pressão no calcânio que fazem com que a nossa atenção, o nosso cuidado seja direcionado para estratégias assertivas. Então, por exemplo, segundo a literatura, a gente vê amputação de calcânio, 42% de amputação de membros inferiores relacionados a lesões infectadas nos calcânios. Então, olha o desdobramento de um evento adverso evitável, como a lesão por pressão nos calcânios, que pode levar à amputação do membro. Fora que, por mais que a lesão ela se cicatrize, os danos gerados eles podem comprometer a mobilidade do calcânio, né? A anatomia funcional desse membro no paciente. Então, é muito importante para que quando a gente aborde a lesão por pressão no calcânio, a gente se lembre dos danos secundários advindos dessa lesão por pressão, né? Então, que pode ter como sequela não só uma cicatriz no calcânio, que pode limitar a mobilidade, mas também a própria amputação do membro, né? O comprometimento desse paciente nesse nível, né? Que vai interferir na vida dele, e a gente está falando de um evento adverso evitável. E eu ia até entrar nessa questão agora, né, Thaís, que você já pontuou inicialmente, das variações anatômicas, mas também da importância dos fatores extrínsecos para o desenvolvimento da lesão por pressão no calcânio. E por muito tempo a gente teve como padrão ouro a elevação dos calcânios, né? Eu queria que você falasse um pouco o porquê que agora no guideline de 2019 que traz, né, toda essa evidência, tem um capítulo especial para a lesão por pressão no calcânio, tamanha a importância dela, né? Quais seriam as estratégias baseadas em evidência de acordo com esse guideline? Bom, então, eu acho que o que você trouxe é bem importante, né, Paloma? É muito importante a gente pensar nas lesões por pressão dos calcanhares, né? A presença dessas lesões por pressão, elas são um indicador de qualidade para a enfermagem. Então, a gente precisa se preocupar sim com isso. Uma boa parte delas, eu poderia dizer que quase 100% delas são evitáveis, se a gente implementar as medidas que são recomendadas, né? Claro que elas são complexas, né? A sua fisiopatologia é complexa, existem muitos fatores que interferem, mas, como você disse, o guideline ele traz justamente um capítulo só sobre isso. Até o último guideline, o que a gente tinha como recomendação com o padrão ouro era a elevação dos calcanhares. Então, era você manter os calcânios flutuantes. Isso não caiu fora, né? A gente continua tendo que elevar os calcânios. No entanto, com os estudos ao longo do tempo, a gente percebeu, sim, né, que há vários fatores que interferem no aparecimento das lesões por pressão. Um deles é o microclima da pele. Então, o que seria esse microclima da pele? Seria a temperatura e a umidade que a gente tem na superfície da pele em contato com a superfície de apoio, né? Então, começou-se a perceber que a gente precisa utilizar alguns dispositivos para gerenciar esse microclima, né? E esses dispositivos que gerenciam o microclima acabam auxiliando também na prevenção de lesão por pressão. Hoje, o padrão ouro é elevação dos calcânios, né? Você tem que utilizar um dispositivo que vai manter a elevação, né? Que seja um dispositivo que não afunde durante o cuidado. Então, por exemplo, no bloco cirúrgico, se eu colocar um travesseiro comum, o que vai acontecer? Ele vai afundar. Quando eu chegar no final de uma cirurgia de 12 horas, o calcanhar vai estar em contato com a mesa cirúrgica, né? Então, eu preciso utilizar algum dispositivo que realmente mantenha essa elevação e utilizo alguma cobertura. Qual que é a cobertura recomendada pelo
pelo guia, né, internacional. Seria uma cobertura de espuma, né, multicamadas com silicone, e a sua retirada ela é atraumática também. Então, a recomendação hoje é essa. É muito importante, né, Thaís? Porque quando a gente fala de elevação dos calcânios, e você bem pontuou, o próprio guideline fala de dispositivos que sustentem essa elevação. Então, muitas vezes, quando a gente coloca um travesseiro, a gente aplica, às vezes, né, aqui no Brasil é muito comum o uso de rolo de lençol, rolo de toalha, e esses dispositivos, eles não foram desenvolvidos para manterem o calcânio elevado, né? Existem estudos que falam que esses dispositivos eles voltam à sua forma em até 15 minutos. E aí o calcânio vai ter contato novamente com a superfície. Fora que quando a gente eleva, né, os calcânios, é muito importante manter o alinhamento corporal, coisa que às vezes não é possível também usando esses dispositivos que não são adequados à elevação e sustentação dos calcânios, né? E como você bem pontuou, quando eu elevo os calcânios e não tenho sustentabilidade, eu posso ter mais cisalhamento, principalmente, associado a áreas do calcânio que usualmente eu não teria lesão. Então, às vezes, no paciente crítico, ele perde aquele alinhamento, né, do calcânio em relação à superfície, ele tem queda plantar, ele acaba tendo cisalhamento muito mais na face lateral do calcânio. Então, acredito que quando o guideline ele traz assertivamente a associação dessas estratégias, né, elevação, mais associação de coberturas, né, multicamadas, com comprovada ação contra o cisalhamento, isso é muito importante, porque às vezes a gente analisa o guideline só aquela recomendação, né? Use espuma multicamadas com silicone, mas espera aí, toda a fundamentação que o guideline traz, baseada em evidência clínica, evidência científica, né? Não só para o calcânio, mas para todas as estratégias a serem implementadas. Mas falando especificamente dessa região anatômica, a importância da comprovação na ação do cisalhamento, porque muitas vezes a gente vai ter esse problema da ação do cisalhamento em outras áreas do calcânio, não apenas, né, na região inferior, onde a gente usualmente teria mais lesões, mas às vezes até na face lateral do calcânio. E isso é muito importante, que eu acredito que as pessoas ainda vinculam muito ao padrão, claro, é o que você falou. Elevação do calcânio, né, e manter o alinhamento corporal, com certeza são estratégias que elas não serão substituídas, mas elas devem ser associadas a outros cuidados, né, como você bem destacou. Isso, só para complementar, né, o que a gente observava muito na pesquisa, né? Que os calcanhares, né, o corpo ele ficava alinhado antes do início da cirurgia, né, da indução. Quando esse paciente ele era induzido, os pés ficavam em abdução, né? Então, bem isso que tu colocou. Então, tem alguns estudos que eles já demonstram o quê? Os estudos eles demonstram que o pé, em 90 graus, em contato com a cama, com a mesa cirúrgica, enfim, ele vai ter uma pressão muito menor do que quando ele fica em abdução, né? Ele geralmente vai ficar com em torno de 60 graus, né, na abdução. Isso aumenta a pressão ali no local, né? Então, aumentando ainda mais o risco de fazer uma lesão por pressão. Uma questão que eu trago bastante nas aulas práticas, que eu trago para os alunos, né? Se eles assistirem, eles vão lembrar disso, que eu sempre falo da questão da elevação dos calcanhares. Em que sentido? Eu não posso colocar um dispositivo que aumente a pressão em alguma das regiões, que faça uma pressão no tendão de Aquiles, né? Que faça uma interrupção do fluxo sanguíneo ali na artéria poplítea. Então, quando a gente for utilizar e implementar essas medidas, eu sempre falo para eles, a gente precisa pensar numa forma que eu realmente eleve os calcânios sem causar nenhum dano a esse paciente, né? O que a gente ainda vê na prática clínica? A gente vê muita gente ainda usando luvinha com água, né? Então, você entra no quarto do paciente e ele está com o familiar tem uma luvinha com água lá. Então, é todo um exercício que a gente precisa fazer e trabalhar e explicar o porquê é que a gente não usa mais a luvinha com água, né? Não adianta eu colocar um dispositivo abaixo do calcânio, qualquer que seja, né? Só colocar um dispositivo ali. Por exemplo, uma luva com ar, uma luva com água, um travesseiro, né? Ele não vai reduzir a pressão. Então, eu vejo que é um exercício diário e que a gente ainda precisa reforçar isso.
Nossa, Thaís, você trouxe informações assim muito preciosas, porque na nossa prática clínica a gente ainda observa muito uso até dos próprios protetores de calcânio com espuma convencional, ou até mesmo a associação com dispositivos que, por exemplo, luva com água, às vezes até água quente, né, ocasionando não só o risco de lesão por pressão, mas o risco de alguma queimadura ou algum evento adverso em decorrência dessa prática. E sempre me perguntam assim, tá, mas se eu não tenho, se eu não tenho padrão ouro? E a gente precisa de repensar o contrário, né? Como eu, enquanto profissional de saúde, quais são as ferramentas que eu tenho para implementar o melhor cuidado para o meu paciente? Porque quanto custa se ele amputar? Quanto custa para tratar uma lesão por pressão no calcânio infectado? Ou quanto custa para eu tratar uma osteomielite, por exemplo? A gente está falando em custo financeiro, custo direto. A gente ainda nem está analisando as consequências e sequelas para a vida do paciente de ter uma lesão no calcânio e todo o comprometimento da funcionalidade desse membro, do tempo que vai gastar se fazendo o curativo. E são coisas que a gente precisa de começar a pensar, porque é a segunda área com maior incidência de lesão por pressão. E só a elevação dos calcânios, como o próprio Guideline 2019 fala, fundamentado em evidências. Isso é muito importante. Esse novo Guideline, a gente vai até conversar em outro momento sobre isso, mas esse novo Guideline ele traz a importância da evidência e, falando de lesão em calcânio, a importância da adoção dessas estratégias, né? Elevação do calcânio, mais utilização de coberturas multicamadas com silicone suave com comprovação científica e clínica, né? E aí, você já até deu uma pincelada sobre o que você fez na sua pesquisa. A gente não vai falar dela hoje, né? Que a gente vai ter um espaço só para a gente conversar sobre a pesquisa. Mas eu achei muito interessante, né, Thaís? Essa sua parceria com a Universidade de Porto, através do professor Paulo Alves, que é uma referência em lesão por pressão. Então, é um profissional extremamente renomado. E eu queria saber de você, né? Como que foi esse processo para fazer esse primeiro estudo randomizado a nível nacional, falando exclusivamente de lesão por pressão nos calcânios? A gente tem estudos a nível mundial que comparam sacrum associado, né, aos calcânios, mas só de calcânio realmente é o primeiro estudo a nível mundial, e para mim, enquanto brasileira, eu tenho um orgulho enorme, você sabe disso. Mas como começou esse interesse pela prevenção da lesão por pressão no calcânio? Eu já tinha um interesse na questão, nessa temática de prevenção e tratamento de feridas. Desde a graduação, eu fiz residência em gerenciamento de enfermagem em clínica médico-cirúrgica na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Na residência, para quem fez residência ou está num processo fazendo residência, sabe que a gente acaba se envolvendo em diversos processos dentro do hospital, né? Então, a gente prestava assistência direta aos pacientes, a gente fazia uma parte mais burocrática, administrativa, e a gente se envolvia em diversas outras atividades. Então, enquanto residente, eu participei ativamente da comissão de curativos do hospital, a gente participou da implementação do ambulatório de feridas, e eu acredito que foi nesse momento mesmo que começou a despertar meu interesse pela temática, né? A gente começa a ver os pacientes com lesão por pressão, aqueles que vêm de casa já com lesões, ou aqueles que desenvolvem durante a assistência de enfermagem. E você começa a perceber o quanto isso é oneroso, tanto para o sistema, então eu trabalhava com pacientes de SUS, tanto para o sistema de saúde, porque o SUS não paga tratamentos caros, né? Até você pode me corrigir se eu estiver errada, mas a última vez que eu vi a tabela, o curativo mais complexo era R$36, se eu não me engano. E se você pegar o valor de uma cobertura, é infinitamente mais caro. Então, é extremamente oneroso para o sistema, né? Alguém vai ter que pagar essa conta, é extremamente caro. E o paciente que vai para casa também não tem acesso a esse tratamento, né? Então, eu fui me envolvendo com as feridas crônicas nesse momento. Depois entrei no mestrado, né, já na Federal de Santa Maria,
E trabalhei com úlceras venosas. Então, eu fugi um pouquinho das lesões por pressão, mas fui para as úlceras venosas. Trabalhei com avaliação, com mensuração de tamanho de área, né, dessas feridas. E no doutorado, pela aproximação com o professor Paulo, a gente acabou optando em trabalhar com a prevenção de lesões por pressão. Não foi fácil, tá? Para quem pensa em fazer mestrado, doutorado, não é fácil, tá? Foi um processo de muito estudo, muita dedicação até a gente chegar nessa temática. Por quê? Quando a gente pensa em fazer uma pesquisa num mestrado, doutorado, não é algo que eu tiro da minha cabeça ou que eu, não, acho que eu vou pesquisar isso. Então, precisa ser um problema que parte da prática, né? Eu preciso que o problema ele parta da prática clínica e parta também dos estudos científicos já realizados. Então, o que a gente percebeu? Que aqui no Brasil a gente tem uma deficiência de estudos clínicos para começar a história, né? Então, a gente tem uma deficiência de estudos clínicos com lesões por pressão, com tratamento e com prevenção, né? Eu sempre penso que a prevenção da lesão por pressão ela é muito melhor, a gente precisa estudar e precisa se dedicar a isso. Depois a gente, se aparecer uma lesão, se não tiver como evitar, a gente trata, mas a prevenção ela deve ser o nosso foco. E a gente começou, né, junto com o professor Paulo, a professora Suzinara, a gente começou a estudar e ver qual que era a lacuna que a gente ainda tinha. Então, como você bem trouxe, tem estudos a nível internacional que comparam região sacra com região de calcanhar, mas nenhum estudo comparava os calcanhares, né? A minha colega Réia, ela trabalhou com isso na UTI, né? Na UTI a gente já tem um pouco mais de propriedade para poder falar sobre isso, e no bloco cirúrgico ainda é muito escasso, né? E por que a gente escolheu os calcanhares para estudar? Além de ser uma região anatômica que tem uma particularidade muito importante, como eu trouxe no início, né, as questões anatômicas dela, é uma região que tem uma alta ocorrência, né, uma alta incidência de lesões por pressão, e quando eu vou estudar isso nos pacientes, eu consigo comparar um M-corpo com o outro. Então, o paciente ele se torna o controle dele mesmo, né? Quando a gente pensa nos estudos, a gente sempre precisa pensar na amostra que a gente vai ter. Então, se eu pegasse região sacral, por exemplo, eu teria que ter um N muito gigantesco para eu provar alguma coisa. Por quê? Se eu tivesse um paciente com diabetes, por exemplo, diabetes é um fator de risco para lesão por pressão. Ou eu teria que ter um número muito grande de diabéticos para eu poder comparar com os não diabéticos, ou eu teria que retirar da minha amostra, né? Então, a gente foi desenhando o estudo nesse sentido, para que eu pudesse ter um N viável, né, num tempo de doutoramento, e dessa forma, o paciente ele é o controle dele mesmo. O que eu quero dizer com isso? Se o paciente é diabético, o calcâneo direito e o esquerdo sofrem em decorrência da diabetes, né, as questões da perfusão, né, que a diabetes afeta, os dois calcanhares vão sofrer, né? Então, se eu tenho um paciente que ele é idoso, os dois calcanhares têm a mesma idade. Então, eu consigo fazer comparações que seriam mais difíceis quando eu tenho indivíduos separados, né? Então, foi mais ou menos nesse sentido. A gente tem também a parceria com a Monlic, né? Então, quando vocês pensarem em fazer mestrado, doutorado, pensem em ter parceria com uma empresa, né? É muito importante. A pesquisa no Brasil, a gente não consegue muitas vezes apoio governamental, né? São pesquisas caras, pesquisas clínicas são muito caras. E eu consegui apoio da empresa, o que foi muito bom, né? Então a empresa ela não interferiu na pesquisa, né? A gente teve total autonomia para realizar ela, mas a empresa me deu apoio financeiro com a aquisição das coberturas que eu testei, com a aquisição de aparelhos. Então teve um momento que eu fui a Portugal, né? Encontrar com o professor Paulo, que eu fui, tive orientações lá. A gente recebeu treinamento para utilizar equipamento. Então, esse apoio ele é muito importante. Se alguém pensa em fazer mestrado, doutorado, trabalhar com pesquisa clínica, pense numa empresa que possa apoiar vocês, porque isso ajuda muito, né? Facilita muito o caminho. E ter o contato com o professor Paulo é maravilhoso, porque ele é uma referência mundial, né? Na Europa, ele é muito conhecido e ele é referência tanto em microclima da pele quanto na prevenção de lesões por pressão, então o contato com ele, com certeza, enriqueceu muito, né, e auxiliou muito nos estudos e no aprendizado. Eu imagino, assim, porque o professor Paulo Alves, ele é incrível mesmo, né? Vários estudos têm o nome dele. E é muito bom
ver, né, essa qualidade de estudos clínicos, né? Então, um estudo randomizado feito no Brasil, comparando o que o próprio Ministério recomenda para prevenção com aquilo que a literatura atual recomenda, né? Então, a gente não vai adiantar os detalhes, né? Mas eu só quero que você compartilhe um pouquinho, assim, os seus resultados. Eles confirmam que o guideline já fala ou não? Sim, eles acabam apoiando, então, a recomendação do Guia Internacional, né? Então, não é para adiantar a pesquisa, eu não vou dar spoiler, né? Como a gente fala, não vou dar spoiler. Mas a espuma multicamadas de poliuretano com silicone, realmente, ela é efetiva na prevenção de lesão por pressão, né? Em calcanhar, aqui tem um formato específico. A espuma, ela também acaba tendo uma eficácia no gerenciamento do microclima da pele. Então, os resultados, eles sugerem isso, que ela tem uma capacidade de gerenciar, de controlar o microclima da pele. Até se vocês lerem alguns estudos recentes, eles falam que a palavra gerenciamento do microclima, ela não é a mais adequada, seria um controle. Então, o que é que a gente, fazendo no estudo, o que a gente acredita que o Mepilex Border Hill ele faz? Ele tem uma capacidade de controlar e adequar tanto a temperatura quanto a umidade da pele. Então, não significa que ele mantenha a umidade estática, não é isso. Ele controla. Tá? Então, ele consegue adaptar tanto a temperatura quanto a umidade de modo que eu tenha menos lesões por pressão. Aí, além disso, também ele acaba, tem estudos que trazem, né, que ele acaba reduzindo a pressão, né, ele é acolchoado, então ele reduz a pressão, ele consegue redistribuir essa pressão pelas camadas que ele tem. Ele consegue distribuir a questão do cisalhamento, então tem muitas coberturas que não fazem isso, né, que acabam protegendo contra a fricção, né, e não contra a pressão e cisalhamento. Então eu penso que é muito importante a gente, quando vai escolher uma cobertura para isso, a gente pensar, né, nesses aspectos também que são muito importantes. Senão, a cobertura não vai fazer o efeito que eu quero que ela faça, porque ela não faz, né, porque ela não é indicada para isso. Nossa, Thaís, muito importante isso que você trouxe a respeito do Reflex Border Hill e a importância dessa estratégia, né, para a prevenção de lesão por pressão. Os pacientes que você avaliou estavam no centro cirúrgico, mas chegavam à UTI e chegavam à unidade de internação. Então, olha a importância da gente já executar as estratégias de prevenção nas portas de entrada do paciente, né? Não esperá-lo chegar na UTI, não esperar chegar na unidade de internação, como o próprio guideline fala, né? A importância da gente prevenir essas lesões por pressão nesses ambientes, mas também tratar de forma adequada, né? Quando a gente fala das coberturas multicamadas com silicone, elas também tratam as lesões por pressão. Eu sei que não foi o objeto do seu estudo, mas eu acredito que algumas lesões, né, que se desenvolveram e continuaram, ou que foi aplicado, introduzido o Meplex Border Hill para tratar, essa foi uma estratégia eficaz também para o tratamento da lesão por pressão no calcâneo especificamente, né? Uma das vantagens que eu acho importante destacar também em relação ao Meplex Border Hill é que eu consigo descolar ele e avaliar a pele, né, Paloma? Porque a gente nunca pode esquecer que, por mais que eu esteja com uma cobertura preventiva, eu preciso inspecionar a pele desse paciente, né? Pelo menos uma vez ao dia, né? Vai depender da gravidade do paciente essa avaliação. Mas eu preciso olhar para a pele desse paciente. E essa é uma cobertura que você consegue remover e recolocar e sem perder a adesividade dela. Hoje a gente tem no mercado algumas coberturas que acabam deixando o resíduo de adesivo quando você tenta tirar, ou que se você descolar, você não consegue mais visualizar a pele. Então eu penso que essa é uma das vantagens bem importantes que precisa ser destacada, né, quando a gente pensa nas coberturas também. É o que você falou, né? Muitas vezes as coberturas elas deixam resíduo do próprio silicone na pele, né? Então a gente tem que fazer essa observação da qualidade do produto que vai ser aplicado, porque não apenas para a prevenção, onde a gente vai precisar de fazer essa inspeção e posicionamento, mas até para o tratamento das lesões, esse resíduo, a gente sabe que ele não é benéfico para o processo de cicatrização. Se a gente segue as diretrizes da NPIAP, ela recomenda que
e até a própria revisão da Cochrane, né, que foi publicada para especificamente coberturas para tratamento da lesão por pressão, que as coberturas elas sejam isentas de partículas tóxicas ou outros contaminantes. E esse resíduo acaba que ele vai interferir na cicatrização da lesão por pressão, que é o nosso tema de hoje, muito bem lembrado. Thaís, nosso bate-papo tá muito bom, dá nem vontade de acabar, porque é um tema que, assim, vai puxando outro e outro, e é muito bom conversar, né, com uma profissional tão renomada, que tem tanto conhecimento e domínio sobre o assunto como você, né? Antes de encerrar, eu gostaria de saber se você quer deixar alguma mensagem para as pessoas, né, para que elas realmente se lembrem da importância da lesão por pressão nos calcâneos. Eu acho que, pensando não só no calcanhar, né, nos calcâneos, pensando no paciente como um todo, sempre se preocupem com a prevenção. Né? Eu acho não, né? A literatura traz que a prevenção ela é muito menos onerosa, né? Ela gasta muito menos recurso financeiro, ela gasta menos tempo dos profissionais do que um tratamento, né? A qualidade de vida de um paciente com lesão e sem lesão é muito diferente, né? Além disso, a lesão por pressão é um indicador de qualidade. Então, quando a gente olha para a unidade que a gente trabalha, para os pacientes que a gente atende, se eu tenho uma alta incidência de lesão por pressão, isso é um indicador de que a qualidade da nossa assistência ela não está tão adequada. Né? Vocês podem pensar e falar assim, mas não é só responsabilidade da enfermagem, é responsabilidade dos outros profissionais também. Concordo. Né? Mas aquele profissional que está 24 horas por dia ao lado do paciente, é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem, é o auxiliar de enfermagem. Então, sim, é nossa responsabilidade. A gente precisa implementar as medidas de prevenção. E o que a gente não pode esquecer é que a gente tem cada vez mais uma população mais esclarecida. Em outros países, um paciente que desenvolve lesão por pressão, que poderia ter sido evitada, pode entrar na justiça, né, contra o profissional de saúde por lesão corporal. Dependendo da instituição, dependendo do paciente, dos familiares, né, do esclarecimento deles, eles podem sim entrar com processo e a gente tem que responder por lesão corporal desses pacientes. Então, sempre pensem na prevenção, né? Vocês podem pensar, não, mas deu só uma lesão por pressão estágio 1, né? Só um eritema não branqueável. Mas para aparecer esse eritema não branqueável, a gente teve uma lesão tecidual. Além disso, essa lesão ela pode evoluir, né, Paloma? Ela pode ir para uma estágio 2, estágio 3, estágio 4 e trazer sérias complicações como você trouxe, né? A lesão do tendão de Aquiles, né? O paciente pode ter uma queda plantar, pode ter uma amputação. Né? Então, tudo isso acaba onerando, tanto financeiramente, quanto piorando a qualidade de vida do paciente. Então, sempre previnam, né? Prevenir é sempre o melhor remédio. Aí, só relembrando, né, alguns dados que eu acho super importantes. Alguns estudos que estão publicados relatam que 24% em um estudo, 38% em outro estudo, de lesões por pressão estágio 4 foram no calcâneo, né? Foram nos calcâneos, né? Desculpa. Além disso, 11% de lesões isquêmicas presentes no calcâneo levaram à amputação desse membro. Além disso, como eu já falei no começo, mas é importante a gente reforçar, 48% de lesões infectadas com infecção persistente nos calcâneos levaram à amputação do membro. Então, tudo isso que você está destacando, Thaís, é muito importante para que a gente entenda a gravidade da lesão por pressão no calcâneo e como a gente tem estratégias para prevenir. Então, relembro, né, o próprio guideline que traz a elevação dos calcâneos associado à aplicação de cobertura multicamadas com silicone, né, como você destacou, que na Mônica a gente tem o Meplex Border Rio, que é baseado em evidências, e tem vários estudos que comprovam a sua eficiência. Bom, eu gostaria de agradecer a Thaís, né, por esse gostoso bate-papo. Espero ter você mais vezes para a gente conversar sobre outros assuntos. Tenho certeza que seus alunos são abrilhantados pela sua presença, pelo seu conhecimento, pela sua simpatia.
Então, muito obrigada, Thaís. E você que nos assiste, eu gostaria de agradecer. Se vocês têm alguma sugestão de temas, não esqueça, né, de compartilhar através do nosso Instagram, @momlicbrasil. E se você quiser conhecer mais sobre o Meplex Border Rio ou algum outro produto da nossa linha, acesse www.monlic.com.br. Nos vemos em breve. Até já!